Neste vídeo vamos falar sobre alguns rácios financeiros muito utilizados pelas empresas. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, da fiscalidade e das finanças empresariais. A matéria de avaliar económica e financeiramente uma empresa, a matéria dos indicadores económico-financeiros, é uma matéria que é amplamente desenvolvida em vários dos cursos práticos e cursos de especialização da Certform Escola de Formação Prática. Pode consultar os nossos percursos formativos, programas, objetivos, através do site da Certform, em certform.pt. Disponibilizamos toda a nossa oferta formativa em e-learning e em live streaming. Em e-learning poderá fazer a formação através da plataforma e-learning da Certform, uma plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Em live streaming, ou seja, em tempo real, com as sessões síncronas, os cursos têm data de início e podem igualmente ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. São várias formações na área das ciências empresariais, onde estas matérias e outras são dadas, e para fazer a sua inscrição bastará, depois de escolher a formação que vai ao encontro das suas necessidades, poderá entrar no respectivo curso e o preenchimento da ficha de inscrição é feita através da página associada a esse mesmo curso. Se quiser obter informações detalhadas sobre os vários programas de formação nas várias áreas de formação certificada da Certform, pode fazê-lo pedindo informações através do geral@certform.pt, através dos nossos contactos. Certform fica sediada na cidade do Porto, mas através do live streaming, do e-learning, nós proporcionamos cursos de formação fortemente práticos, formação prática, formação de especialização e que podem então ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre rácios. Vamos falar sobre rácios financeiros. Na verdade, quanto aos objetivos da análise, os rácios eles podem ser classificados em rácios financeiros, rácios económicos, rácios económico-financeiros e rácios de funcionamento. Tudo tem a ver de onde vamos buscar a nossa informação. Um rácio é uma relação, é um quociente entre determinadas rúbricas. Quando a informação ela é encontrada no balanço, ou seja, nós vamos relacionar rúbricas do balanço, nós temos os chamados rácios financeiros. Quando estabelecemos uma relação entre rúbricas da demonstração dos resultados de uma empresa, nós temos os rácios económicos. Quando simultaneamente relacionamos rúbricas do balanço e da demonstração dos resultados, nós temos os chamados rácios económico-financeiros. E depois temos os rácios de funcionamento, que medem aspectos relacionados com a exploração. Ora, o balanço e a demonstração dos resultados. Na informação empresarial simplificada, que as empresas enviam a partir do portal das finanças, nós temos a demonstração dos resultados, conforme o modelo ou os modelos do sistema de normalização contabilística, e se as nossas rúbricas para estabelecermos as relações forem exclusivamente obtidas através da demonstração dos resultados, a qual nos oferece resultados como o EBITDA, como o EBIT, como o EBT, ou resultado antes de impostos, e o próprio resultado líquido do período.
Quando nós obtemos, a partir da demonstração dos resultados, essas mesmas rúbricas e as relacionamos, nós temos os rácios económicos. Se obtivermos a partir do balanço e se relacionarmos rúbricas, grandezas a partir exclusivamente do balanço, nós teremos os rácios financeiros. E o balanço apresenta-nos o ativo, o passivo, o capital próprio e, portanto, a partir do balanço, nós temos os rácios financeiros. Se obtivermos as mesmas rúbricas do balanço e da demonstração dos resultados e relacionarmos, então nós vamos obter os rácios económico-financeiros. Hoje vamos falar de rácios financeiros, ou seja, vamos encontrar rúbricas exclusivamente aqui no balanço e vamos relacioná-las. É muito importante relativamente ao balanço, nós temos em conta a chamada equação fundamental do balanço. A equação fundamental do balanço, ela diz-nos que o ativo ele é igual ao passivo mais o capital próprio. E esta equação fundamental do balanço, ela é muito importante para nós sabermos compreender, para nós compreendermos e para nós interpretarmos os próprios indicadores, os próprios rácios financeiros. A equação fundamental do balanço. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Isso significa que se uma empresa aumentar o seu ativo, ele vai ter de ser financiado através de capitais próprios ou através de capitais alheios, passivo, ou dos dois, e o passivo ele também é denominado pelos capitais alheios. Uma empresa ela financia o ativo pela via de capitais alheios ou passivo ou pela via de capitais próprios. Esta equação fundamental do balanço ela é muito importante de se compreender na contabilidade. É algo que tem a sua base naquilo que se chamam as partidas dobradas, a equação fundamental da contabilidade que constitui o cerne de todo o trabalho contabilístico e que se baseia neste princípio das partidas dobradas. O ativo é igual ao passivo mais o capital próprio, ou então o ativo é igual ao passivo. Este capital próprio ele pode ser considerado a chamada situação líquida da empresa. Pode-se traduzir numa situação líquida ativa ou numa situação líquida passiva. Esta é a chamada equação fundamental do balanço, muito importante para conseguirmos interpretar convenientemente os indicadores ou os rácios. Temos um exemplo em que, a partir do balanço de uma empresa, um balanço que começa em 2017 para 2018, 2019, 2021 e vamos até 2022, nós temos aqui as grandes massas da empresa do ponto de vista de balanço e aquilo que nós queremos é começar por determinar um rácio financeiro que se denomina pelo endividamento. O endividamento ele baseia-se em dividir os capitais alheios pelo passivo. Ou seja, é uma relação entre o passivo e o ativo. Dividir os capitais alheios pelo ativo. E os capitais alheios nós sabemos que é o passivo da empresa. Passivo que em 2017 foi de 1.411.000 e em 2017 o ativo foi de 2.058.000. Claro que estes valores foram encontrados aqui no balanço da empresa. O total do ativo, 2.058.000, o total do passivo, 1.411.000. Fazendo esta mesma relação, nós temos que em 2017 o endividamento é de 68,56%. Depois deste rácio nós multiplicamos por 100 para obter uma percentagem. E em 2022 nós temos 2.877.000
de capitais alheios para 3.964.000 de ativo. Ou seja, o rácio passou para 72,60%. Em 2017, nós temos um ativo de 2.058.000, um capital alheio de 1.411.000 e um capital próprio de 647. Ou seja, este ativo de 2.058.000, ele teve de ser financiado por capital alheio de 1.411.000 e por uma parte do capital próprio de apenas 647. O peso do capital alheio é de 68,56 e o peso do capital próprio de apenas 31,47, isto em 2017. Depois em 2021 há uma evolução para estas massas que eu aqui apresento e em 2022 há um aumento do endividamento para 72,6%. O endividamento, e agora vamos à interpretação, o importante nos indicadores, para além dos cálculos, é a sua interpretação e as suas conclusões. O endividamento, ele apura a extensão com que a empresa utiliza passivo, utiliza capital alheio no financiamento da sua atividade. E um indicador próximo de 1, ele reflete uma empresa fortemente endividada. Enquanto que próximo de 0 demonstra uma empresa cujos ativos são larga medida financiados por capitais próprios, seria o ideal. Esta empresa tem uma percentagem de 72,6% em 2022, o que significa um endividamento, um indicador que se está a aproximar do 1. Em 2017 era de 68,56, ao longo dos anos tem vindo a evoluir, em 2022 está em 72,6% e, portanto, ele está-se a aproximar do 1, da unidade, ou do 100%. É uma empresa que se está a endividar fortemente ao longo dos anos e, portanto, estes capitais alheios são a grande fonte de financiamento do ativo. Bom, estes capitais alheios são o passivo da empresa. E o passivo, ele é constituído por o denominado capital alheio, e dentro do passivo nós podemos ter um passivo, por exemplo, ao nível de financiamentos obtidos a bancos, por exemplo, ou um passivo ao nível de fornecedores. Quando o capital alheio, que é o passivo, se baseia em financiamentos, ou muito em financiamentos, nós sabemos que os financiamentos originam juros. Então trata-se de um capital alheio remunerado, que vai ter como consequências juros. Quando o capital alheio ele é obtido através, por exemplo, de prazos de pagamento mais dilatados, mais negociados a fornecedores, pagar de forma mais dilatada aos fornecedores, comparando com os recebimentos dos clientes, o prazo médio de recebimentos de clientes, e julgar com prazos médios de recebimentos de clientes menores face a prazos de pagamento maiores em relação aos fornecedores. O capital alheio que deriva de fornecedores é um capital alheio não remunerado. Em princípio, não vai ser remunerado pela via dos juros, e sempre é melhor esse capital alheio não remunerado do que capital alheio remunerado, em que nós vamos ter de pagar juros à banca. Logo, no caso desta entidade, o endividamento é forte e está a aumentar. Depois, outro indicador importante do ponto de vista dos indicadores financeiros, em que nós estamos a evidenciar a relação entre as rúbricas apenas do balanço, nós temos a chamada solvabilidade, em que dividimos o capital próprio pelo passivo. Nós queremos saber qual é o peso do capital próprio no total do capital alheio, ou no capital alheio.
Em 2017 temos 647 a dividir por 1411, ou 647 mil euros a dividir por 1.411.000, o que dá 45,78, depois de ter multiplicado por 100. E em 2022 há um decréscimo, uma diminuição, dividindo o capital próprio da empresa de 2022 sobre o capital alheio ou passivo, nós temos 37,78. Ou seja, o capital próprio sobre o capital alheio, o peso do capital próprio no capital alheio diminuiu relativamente a esta empresa, o que não é positivo. A solvabilidade mede a relação entre os capitais próprios e o passivo. A solvabilidade da empresa será tanto maior quanto maior for este indicador. E a verdade é que o indicador decresceu, ou seja, diminuiu a solvabilidade desta empresa. Um valor baixo pode ser indicativo de alta fragilidade económico-financeira. E a verdade é que a empresa tem vindo a diminuir ano após ano o seu nível de solvabilidade. Depois temos a chamada autonomia financeira, que é outro indicador de natureza financeira quanto aos objetivos da análise. Segundo o Banco de Portugal e relativamente à Central de Balanços, do ponto de vista conceitual, dos vários conceitos que eles nos indicam, o Banco de Portugal considera a autonomia financeira das empresas. Temos aqui vários conceitos que são evidenciados e relativamente à autonomia financeira, considera-se que expressa o peso do capital próprio no total do ativo. Ou seja, a autonomia financeira, nós dividimos o capital próprio pelo ativo e depois podemos multiplicar por 100 para a termos em percentagem. Considera-se que o complementar deste indicador indica o nível de endividamento da empresa, isto é, a parcela dos ativos que são financiados pelos capitais alheios. Ora, dividir o capital próprio pelo ativo é a relação que nós fizemos. Em 2017, o capital próprio de 646 mil, 2 milhões e 58 o ativo, 31,39% de autonomia financeira, ou seja, nós temos aqui que o ativo, ele no fundo é financiado através de capitais próprios numa percentagem de 31,39%, e em 2022 temos uma diminuição da autonomia financeira desta empresa, dividindo o seu capital próprio pelo ativo, passamos a ter 27,42% de autonomia financeira. Como vimos, a autonomia financeira ela corresponde ao rácio entre o capital próprio e o ativo e reflete a proporção dos ativos de uma empresa ou de um setor que são financiados por capitais próprios. E sabemos que no balanço os capitais próprios eles são constituídos, para além do capital inicial subscrito pelos acionistas através das ações ou pelos sócios pelas cotas, ele vai ser reforçado através de reservas legais, de outras reservas, dos próprios resultados transitados e do próprio resultado líquido do período. Esta componente do capital próprio de uma empresa é muito importante para a empresa, a robustez do seu capital próprio para provocar, efetivamente, rácios, indicadores positivos para a empresa. A autonomia financeira, ela evidencia o ativo financiado pelos capitais próprios da empresa e permite avaliar o grau de dependência da empresa face aos seus credores, sendo por isso um indicador fundamental para entidades que necessitem de recorrer a financiamento bancário ou que se candidatem à atribuição de subsídios. É um indicador muito importante. E há mesmo a exigência de determinados valores mínimos. Quanto mais alto for, melhor.
melhor será a situação da empresa. E segundo os analistas, um grau de autonomia financeira inferior a 20%, ele poderá corresponder a uma excessiva exposição a capitais alheios. A nossa empresa ela apresenta valores acima de 20%, enfim, positivo do ponto de vista deste mínimo dos 20%, mas temos aqui uma tendência de evolução em que vai decrescendo, ou seja, em 2017 estávamos com 31, 39, depois nós fazemos as contas para 2018, 2019, 2020, 2021 e notamos que vai decrescendo sistematicamente. Em 2022 está com 27,42, acima daquele limiar dos 20%, mas nós não devemos permitir que a nossa empresa, efetivamente, ela baixe dos 20%, porque isso vai comprometer muitíssimo qualquer financiamento que a empresa pretenda face à banca, uma vez que autonomias financeiras abaixo de 20% estão abaixo deste limiar, que é aquele que é defendido por grande parte dos autores, os 20%, pelo menos, de autonomia financeira. Maiores níveis de autonomia financeira sugerem maior solidez financeira e menor dependência a recursos alheios, muito importante para uma empresa, e, consequentemente, é um indicador a ter em muita consideração. Depois temos a chamada estrutura de endividamento, em que nós dividimos, que também é um indicador financeiro, porque nós estamos a utilizar uma relação entre rúbricas apenas do balanço, e nós vamos dividir o passivo corrente pelo passivo total. Ou seja, nós sabemos que no balanço da empresa, nós temos o passivo corrente, aquele passivo de curto prazo, as dívidas que nós vamos ter de enfrentar nos próximos 12 meses, já nos próximos 30 dias, já nos próximos 20 dias, por exemplo, Estado e outros entes públicos, a Segurança Social do processamento de salários de dezembro, que vamos ter de pagar até ao dia 20 de janeiro, as retenções na fonte do processamento de salários de dezembro, que vamos ter já de pagar até ao dia 20 de janeiro, os nossos fornecedores, a 30, a 60, a 90 dias, o passivo corrente, temos de enfrentar estas dívidas ao longo dos próximos 12 meses. É um passivo de curto prazo. Já o passivo não corrente é um passivo para além de 12 meses. E as duas componentes somadas, o passivo não corrente mais o passivo corrente, forma-se o chamado passivo da empresa. E neste indicador, nós vamos relacionar o passivo corrente com o passivo total. E para 2017, temos uma relação de 642 para 1.411.000, o que dá 45,5%. O peso do passivo corrente no passivo total da empresa é de 45,5%. Em 2017, desce para 26,45%, ou seja, dividindo os 761.000 euros de passivo corrente de 2022, em relação ao passivo total de 2.877.000, nós temos 26,45%, ou seja, o peso do passivo corrente dentro daquilo que é o passivo total desce para 26,45%. Este indicador apura o peso do endividamento de curto prazo no endividamento total da empresa. Uma estrutura de endividamento muito baseada em fontes de curto prazo poderá indicar dificuldades de tesouraria a breve prazo. Efetivamente, esta empresa baixa de 45 para 26,45, ou seja, o seu passivo corrente naquilo que é o total do passivo, as dívidas de curto prazo face ao total das dívidas, elas têm aqui um abrandamento para 26,45 face aos valores de 2017. Um outro indicador financeiro em que as verbas elas são encontradas no balanço é a chamada liquidez geral da empresa, em que nós dividimos o ativo corrente, ou seja, o ativo de curto prazo, pelo passivo corrente. O ativo corrente
Em 2017, 1.622.000 sobre o passivo corrente, o que dá 2,53. Ativo corrente é amplamente superior ao passivo corrente. E, portanto, tanto em 2017 como em 2022, em 2022 temos um indicador ainda mais favorável. O ativo corrente ainda cobre 4 vezes o passivo corrente face a estas verbas. São valores importantes para esta empresa. A empresa encontra-se, digamos que, equilibrada financeiramente se a liquidez geral for superior a 1. Caso o rácio seja inferior a 1, ou à unidade, poderá existir algum problema de liquidez. Mas claro que os rácios analisados assim de uma forma isolada, eles têm várias limitações e nós temos que fazer uma análise muito global de muitos indicadores, vários indicadores, uma bateria de indicadores, quer financeiros, quer económico-financeiros, quer de funcionamento, para podermos efetivamente fazer uma avaliação correta da empresa, uma avaliação da situação económico-financeira da empresa. Fizemos assim uma análise de indicadores financeiros, de grandezas que obtivemos a partir do balanço, mas, como referi, são muitos os indicadores que nós temos de analisar numa empresa, são diversos, e eles têm esta componente do balanço, da demonstração dos resultados, da relação entre as rúbricas das duas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.